para mais um episódio do Varejo Talks Zacate. Hoje acontecendo simultaneamente com o nosso evento anual Varejo Tech Day, que está acontecendo no palco aí abaixo. E eu estou aqui no estúdio com o vice-diretor da Vertical de Varejo, Daniel Advansky. Tudo bem, Daniel? E também com a Cíntia Ruiz, que é head no grupo Casas Bahia. Cíntia, que bom tê-la aqui conosco, muito obrigada. Prazer é meu. Seja muito bem-vinda. A Cíntia daqui a pouquinho vai palestrar no palco aí do Varejo Show. Bom, Cíntia, hoje a sua palestra vai falar sobre inovação centrada no cliente, IA na experiência de compra. E eu gostaria de começar te perguntando como que você percebeu que o design ia muito além da estética. Tá. Bom, isso eu percebi muito no início da minha carreira, tá? Assim, desde que eu fiz a minha formação, assim, eu sou designer mesmo, né, de formação, eu sempre gostei desse lado indo para o tecnológico. Eu não vou aqui entregar a minha idade, mas na época a gente não era tanto... A gente não tinha os sites tão avançados como a gente tem hoje, tá? Tava começando aquela era ali de alguns sites. E eu sempre gostei dessa parte mais voltada ali para interação. Eu fiz um mestrado em arte digital e ali eu consegui fazer alguns projetos assim, interativos e cada vez fui direcionando mais a minha carreira para essa parte. A gente nem falava ainda em UX, né? Depois eu voltei para o Brasil, eu fiz um mestrado em Barcelona, né? E aí eu voltei para o Brasil, fiz uma especialização ainda em usabilidade, a gente ainda nem falava do nome UX, tá? E comecei a trabalhar com desenvolvimento de sistemas, as coisas assim, eu gostava bem dessa parte de como o design ajuda ali no projeto, nessa parte da interação, né? Não só de como ele está refletido na tela, mas como é que a gente desenvolve um projeto desde o início, né? Fazer as etapas de prototipação, né? O design não entrar ali só depois para fazer tela, tá? Então, assim, isso já faz parte da minha trajetória mesmo, né? E também achei muito presente, assim, o mercado tem, às vezes, essa mania de achar que o design é só layout. Então, isso assim, eu também já estou acostumada, assim, toda empresa nova que eu entro, eu já sei que já é o meu primeiro desafio ali, a gente começar a mostrar que o design pode fazer mais. Hoje eu acho que o mercado já está com uma maturidade melhor, né? O mercado já percebe, principalmente assim, mais ou menos ali desde a pandemia, em que a gente teve um boom de UX, eu acho que o mercado já começa a dar uma valorizada e perceber, né, que o ideal é a gente realmente pensar o design desde o início, né, da estratégia. Quando a gente começa a botar as metodologias de Double Diamond também, né? A gente já começa a ter a presença mais marcante ali do designer, não só como tela, né, como layout. Sim, e qual o impacto que você acha que o design pode causar numa empresa tão robusta, num grupo tão robusto que é o Grupo Casas Bahia? Eu sou suspeita para falar também, porque eles me deixam brincar bastante lá, sabe? Eu acho o meu trabalho muito bem valorizado lá. O time de design do Grupo Casas Bahia tem uma maturidade que às vezes pessoas vêm trabalhar com a gente e dizem eu não vi isso em outro lugar, tá? Realmente a gente faz pesquisa, assim, eu também tenho a minha veia acadêmica, né? Então eu forço o time também a ir para esse lado, a seguir, claro que eu não vou seguir com rigor acadêmico, mas eu sigo um mínimo ali, né? Tem que seguir o que a metodologia pede, né? Qualitativa e quantitativa, gosto de seguir ali os padrões de ética, né? De comitê de ética. E o Grupo Casas Bahia respeita muito isso, tá? Assim, acreditou nesse trabalho e a gente consegue hoje, o time de design atua desde a estratégia, né? Tipo assim, a gente parte do problema que a gente quer resolver ou da oportunidade que a gente tem, né? Que aí ela surge, né, de pesquisa ou em conversas com a área de negócio, né? A gente o tempo inteiro, a gente tem um discovery contínuo, a gente está retroalimentando o nosso backlog. Então, assim, o time de design tem uma representatividade muito grande lá, anda muito de par ali com a área de produto e a área de engenharia, né, com todos os capítulos juntos, para a gente realmente trazer as soluções que a gente acredita adequada ali ao nosso cliente. Acho que, de repente, acho que vale falar rapidamente, né, sobre a Casas Bahia, né? Quem é o Grupo Casas Bahia, né? Quantas lojas, quantos colaboradores, né, hoje fazem parte, né? Eu acho que é bem legal.
E dentro de todo esse contexto de UI, UX, usabilidade, né? Obviamente tá muito centrado ali na experiência do consumidor, né? Quanto melhor a experiência, né? Melhor vai ser o processo de compra, né? Do cliente, etc. Primeiro, o Grupo Casas Bahia, assim, acho que todo mundo já conhece, já escutou falar em Casas Bahia, mas talvez não tenha clareza do que é o grupo, né? O que O engloba grupo, aí? ele tem as marcas Casas Bahia, Ponto Frio, a gente tem o extra.com.br também, a gente tem o Banco Digital, Banqui, a gente tem a Bartira, que é a maior fábrica de imóveis da América Latina, e a gente tem também o CB Full, que é o nosso processo todo de fulfillment, né? Porque assim, hoje, se você entra no site das Casas Bahia, no aplicativo, a gente vende os nossos produtos e a gente também tem tudo marketplace, né? E a gente faz, né, o serviço de fulfillment também para uma série de parceiros, né? Além do nosso B2B que a gente também tem. Tá? A gente tem abrangência nacional, a gente tem mais de 1.000 lojas espalhadas pelo Brasil todo, aliado ao e-commerce, né? Tem a entrega nacional, tá? Então, assim, Legal. não sei se a gente entrega em todos os lugares, mas a gente entrega em quase todos, se tiver, tá? Assim, a nossa malha logística é muito grande, realmente, muito representativa, tá? A gente está a cerca de 35 mil funcionários, né? Mas porque a gente tem que considerar que a gente tem mais de 10 mil vendedores, né? E fora as pessoas que estão no administrativo também, né? A gente cuida ali. Só a tecnologia, cerca de 1.500 pessoas. Hoje a gente tem testado muito, que é o foco hoje do evento, né? A gente tem testado muito a inteligência artificial, que ela está aí presente, né? E todo mundo quer experimentar. A gente tem visto bastante ganhos, tá? E a gente tem colocado, principalmente quando a gente está vendo muito potencial na omnicanalidade, porque o nosso cliente hoje, ele não é um cliente que está só, até tem, né, os perfis também, mas é muito grande o volume de clientes que está, ao mesmo tempo que ele está no online, ele também está nas nossas lojas físicas. E a gente viu que muitos clientes, assim, na hora de você decidir uma compra, principalmente quando a gente está falando de um ticket médio alto, assim, a gente está aí num ticket médio de R$ 1.300, R$ 1.500, não é uma decisão que o cliente toma ali, olhei primeira vez e compra, por impulso. Não é uma compra por impulso, né? Então, ele precisa, muitas vezes, de ajuda para tomada de decisão. E ele quer, assim, a gente tem visto que assim, é muito positivo humanizar. E aí a gente tem o nosso vendedor online, a gente tem o nosso programa, né, do Me Chama no Zap, o vendedor online, quando o cliente não está decidido a fazer a sua compra. E a gente começou a experimentar uma série de algoritmos de inteligência artificial para ajudar esse vendedor a atender melhor esse cliente, tá? A gente lançou recentemente o BaiA, que é uma ferramenta que a gente deixa na mão do vendedor. Ele tanto pode ser usado para atender o cliente que está no online e vem pelo Me Chama no Zap, como para o cliente que está ali entrando em loja, tá? O vendedor digita o CPF do cliente, por ali ele já tem acesso aos dados de comportamento do cliente, então ele consegue fazer uma venda mais direcionada, né? Ele não vai ficar na tentativa e erro, oferecendo algo que não é o perfil daquele cliente. E também, assim, os nossos vendedores hoje são vendedores que eles não são específicos de um departamento, tá? Eles precisam conhecer, transitar por todos os departamentos e além dos nossos departamentos, o vendedor hoje em loja, ele também consegue fazer a venda dos produtos que a gente tem de marketplace. Então, assim, ele não tem como ter um conhecimento de todos esses produtos, né? É um volume de dados muito grande. Com o BaiA, ele consegue consultar sobre o produto, ele consegue pedir para comparar produtos e assim ele consegue ajudar o nosso cliente a ter fazer uma escolha ali mais certeira, né, do que o perfil, tá? Assim, ele tem dado muito certo esse BaiA, assim, os vendedores estão muito animados porque eles estão fechando venda realmente com esse produto. Então, assim, a gente acaba fazendo a felicidade do cliente, que sai de lá satisfeito, conseguir encontrar o produto, né? Ele sai ali, ele fecha a compra, né, confiante, que é o melhor, está sendo oferecido o melhor para ele, e a gente tem o vendedor feliz ali, que o vendedor não gosta de perder venda, né? E olha que o consumidor está mudando rápido, né? Ele muda rápido. E quais as mudanças eu gostaria de saber que vocês têm percebido nessa mudança do consumidor?
Hoje, a mudança que para mim é a que está mais latente é a questão da multicanalidade, da omnicanalidade. Sim. E isso foi muito, assim, como eu te falei. Centrar tudo num lugar só, né? É. Assim, a gente faz muita pesquisa, tá? Tanto com clientes, né? Assim, com pessoas, né? De pessoa para pessoa, com os nossos pesquisadores, como a gente também faz muita análise de dados, a gente conversa muito com o vendedor. E começou a vir por todos os lados essa questão do cliente transitando em mais de um lugar. Então, assim, hoje não dá para não pensar isso, sabe? Tipo assim, o consumidor, ele não quer. Ele já pesquisou preço, ele já pesquisou. Hoje é muito fácil ele pesquisar em concorrente, é muito fácil. Ele já chega, mesmo que ele vá comprar numa loja física, ele já pesquisou dicas sobre aquele produto, sabe? Tem gente que chega para conversar com o vendedor, né? E a gente vê essa questão também de hoje, como o cliente transita, às vezes ele conversa primeiro com o vendedor e depois ele volta para o site para pesquisar e toma a decisão de compra ali sozinho. Ou vice-versa. Ele primeiro faz toda a pesquisa e chega já na loja mais direcionado só para fechar a sua compra. Sim. Tá? Então, assim, hoje tem sido o nosso grande desafio a gente pensar como que a gente potencializa isso, então. Né? É um comportamento que já está aí. O que a gente faz, né, para atender melhor esse cliente, para reduzir passos. Tipo assim, a gente fica pensando o que a gente pode fazer para ele não precisar pesquisar fora. Exato, é isso que eu ia falar. Isso foi... Assim, ele não sai de lá, né? Ele fica ali dentro. Essa foi muito a motivação do Bahia, né? E a gente está lançando agora, está para lançar amanhã, o CB Recomenda, que é... novidade. Novidade. Eu ia falar isso em primeira mão na palestra, já estamos falando aqui. Ainda não vai estar disponível para todo mundo, a gente vai com muita parcimônia, né? Tipo assim, a gente primeiro lança para 5%, depois a gente vai vendo, tá bom, a gente vai escalando, amanhã a gente vai lançar para Android. Tá? É um assistente de vendas, como se o cliente ele pode fazer pela busca, ele pode navegar por departamento e agora ele vai poder conversar com o nosso personagem, né? o CB, para pedir dicas e ajudar ele na escolha. Igual o Bahia, o vendedor faz ali com ele em loja, né? Ele vai poder fazer direto no nosso aplicativo das Casas Bahia. Essa sensação, né, de ter alguém ali junto, alguém que parece estar conversando com você, eu acho que é importante. Acho tem tudo a ver. É muito legal, né? Porque hoje a gente tem tanta informação disponível, né? E a pior coisa é você chegar numa loja e falar com o vendedor que não sabe eventualmente o que ele está falando, né? Então, com isso, vocês conseguem gerar esse elo de confiança, né? De ter um vendedor mais consultivo, isso é muito legal. Como visão de futuro, assim, né? Com essa evolução da IA, a gente tem falado hoje, né? Muito do front-end responsivo, né? Com o uso de IA, né? Ou seja, o front-end se adequar ali com o que o usuário precisa naquele momento, né? Como é que você está vendo essa tendência? O que né, já está pesquisando ou já está testando alguma coisa? Hoje a gente tem testado muito, assim, a gente tem ido na linha da hiperpersonalização, né? Porque, assim, as pessoas querem perder cada vez menos tempo, né? Elas querem, eu tô com isso na minha cabeça, interpreta e esse é o produto que eu preciso. Ela quer, a gente está se acostumando, porque isso também, né? O cliente conversa com o chat GPT, ele espera isso de todos os lugares depois, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente vai aí no nosso futuro continuar testando coisas e evoluindo nesse sentido. E vocês pensam em todos os tipos de público, né? Vocês trabalham também com a parte de inclusão social, com a diversidade, no caso. Como é que vocês pensam sobre isso? A gente segue, a gente procura seguir todas as regras de acessibilidade. Às vezes a gente faz até testes específicos, né? A gente com o público que a gente precisa. A gente tem assistente em Libras também. A gente procura as cores que a gente usa, a gente segue um padrão que já está numa cartilha nossa de acessibilidade, né? Pensando em daltonismo, em contraste, né? Porque muitas vezes quando a gente fala dessas questões, a gente pensa nos extremos, né? A gente pensa só, é a pessoa que é deficiente visual, né? Que tem essa deficiência visual, mas às vezes não é 100%, às vezes é só parcial,
né? Então, a gente tem essa preocupação, sim. Isso já é um skill, já é pré-requisito para todas as soluções também que a gente cria. Por isso a importância de ter uma design numa empresa, né? De pensar de uma forma tão Para todas as pessoas ali, para né? todas as pessoas, Sim, exatamente. Cíntia, só para a gente encerrar agora, eu gostaria que você falasse como que você vê daqui a uns 3 ou 5 anos o seu trabalho dentro do Grupo Casas Bahia. O que que vem pela frente? Aí você pode falar um pouquinho para a gente? Vamos ver. A gente ainda não tem batido martelo em nada, tá? Mas a gente tem uma equipe interna pensando para o futuro. Porque a gente sabe que, assim, quando a gente fala de desenvolvimento, as coisas demoram, né? Algumas coisas a gente consegue fazer com muita agilidade, a gente precisa reagir ao mercado, mas tem coisas que, se a gente deixar para fazer de agora para agora, a gente não vai fazer, né? A gente perde os times. Então, a gente hoje tem um time olhando para o futuro, fazendo pesquisa, olhando o que a gente quer ser, tá? A gente está olhando numa visão do nosso plano CB28. Foi uma estratégia já lançada e declarada pela empresa, né? E a gente já tem alguns pilares. A gente quer ali alcançar uma boa experiência omnichannel, uma boa experiência como especialistas, né, nas nossas categorias core da empresa, né? A gente quer que a gente tem uma jornada muito fluida no fechamento de compra. A gente tem o nosso foco nos nossos produtos de seguros e serviços, no nosso carnê, que faz parte da história, né? Faz muito Ainda parte não da parou, nossa história do ainda não Brasil. terminou, né? O carnê ainda existe. Sim, existe, assim, e as pessoas querem que ele continue existindo, né? Então, assim, a gente realmente está, né, num programa de volta às nossas raízes, mas sem ficar no passado, né? Tem atualizado. O nome tá? novo do carnê é o Buy Now, Pay Later, né? Que o pessoal vê no PNL, né? Verdade. Bom, a Cíntia vai estar daqui a pouquinho no palco do Varejo Tech Day, hoje à noite, com a palestra Inovação Centrada no Cliente e na experiência de compra. Vamos agora fazer as últimas palavras aí, Daniel. Eu queria agradecer aqui a nossa convidada, né? Veio especialmente aí de São Paulo para nosso evento aqui em Exato, Florianópolis. muito obrigada, Acho que é Cíntia. a primeira vez que o Grupo Casas Bahia participa com a gente aqui, né? Um dos maiores eventos aqui de varejo do sul do Brasil. Eu espero que seja o primeiro de muitos aí que vocês estejam aqui conosco. Obrigado aí pela presença, Cíntia. Obrigada, eu que Obrigada, agradeço a oportunidade. Cíntia, por essas dicas encantadoras, né? Tão importantes, inspiradoras também pra gente. Bom, e assim encerramos mais um episódio do Varejo Talks Acate. Fique conosco, porque vem muito mais pela frente.